O sol nascia vermelho sobre a cidade de Pedrinhas, no sertão da Bahia, como se prenunciasse os dias de sangue que estavam por vir. Era o ano de 1926, e as notícias do famoso Lampião corriam pelos 4 cantos do Nordeste como vento no período seco. Mas naquela cidadezinha esquecida por Deus e pelos homens, outro tipo de terror reinava há anos. Um terror que se escondia atrás de um cargo respeitável e de uma fachada de homem honrado. Coronel Benedito Ferreira dos Santos ocupava a prefeitura de Pedrinhas há mais de uma década. Alto, corpulento, com bigode bem aparado e sempre vestido com seus ternos brancos impecáveis, ele se apresentava ao mundo como um homem de bem, devoto católico que nunca faltava à missa dominical. Mas por trás dessa máscara de respeitabilidade se escondia um monstro que havia transformado sua posição de poder em instrumento de opressão e crueldade. A casa grande do Coronel Benedito ficava no alto de uma colina, dominando toda a cidade com sua imponência colonial. Era uma construção majestosa, com suas paredes caiadas de branco e janelas ornamentadas com ferro forjado. 2 pavimentos se erguiam imponentes, com varandas amplas e colunas que sustentavam um telhado de telhas portuguesas. Os jardins ao redor eram bem cuidados, com palmeiras imperiais e roseiras que perfumavam o ar. Mas os moradores da cidade evitavam passar muito perto daquele lugar, principalmente depois do anoitecer. Sussurros corriam pelas ruas estreitas sobre coisas estranhas que aconteciam naquela casa, sobre mulheres que entravam e nunca mais eram vistas, sobre gritos abafados que ecoavam nas madrugadas silenciosas. O coronel havia desenvolvido um sistema diabólico ao longo dos anos. Usando sua influência política e econômica, ele identificava famílias em extrema necessidade, especialmente aquelas com filhas jovens. Com promessas de trabalho doméstico bem remunerado, ele atraía essas moças pobres e suas famílias desesperadas. Os pais, iludidos pela perspectiva de uma vida melhor para suas filhas, entregavam suas meninas aos cuidados do homem que acreditavam ser um benfeitor. O processo era sempre o mesmo. O coronel chegava às casas humildes, montado em seu cavalo baio, acompanhado por 2 homens bem vestidos que ele apresentava como seus assistentes. Ele falava com eloquência sobre as oportunidades que oferecia, sobre como as jovens aprenderiam não apenas a cuidar de uma casa, mas também a ler, escrever e se comportar como mulheres refinadas. Prometia que em 2 anos elas estariam preparadas para conseguir bons casamentos ou empregos em casas de família importantes nas capitais. Vejam só, dizia ele, mostrando algumas moedas de ouro que faziam os olhos dos pais brilharem de esperança. Este é apenas um adiantamento do salário de suas filhas. Todo mês vocês receberão o mesmo valor. E no final de 2 anos, quando elas estiverem prontas para seguir seus próprios caminhos, receberão uma quantia extra como gratificação. Maria das Dores foi uma dessas jovens. Filha de um agricultor que havia perdido tudo numa seca devastadora, ela tinha apenas 17 anos quando seu pai, João Batista, recebeu a proposta do coronel. A família estava passando fome, vivendo debaixo de um rancho de palha que mal os protegia do sol escaldante. A mãe, Dona Francisca, estava doente, tossindo sangue há meses e precisava urgentemente de remédios que eles não podiam comprar. Os 3 filhos menores choravam de fome todos os dias, e João Batista já não sabia mais o que fazer. Quando Benedito apareceu com suas roupas finas e suas palavras melosas, falando sobre como Maria poderia trabalhar em sua casa, aprender a ler e escrever e ainda mandar dinheiro para a família, João Batista viu uma bênção divina. A proposta parecia boa demais para ser verdade.
um salário mensal que equivalia a mais do que ele conseguia ganhar em um ano inteiro de trabalho nas terras secas, além da promessa de que sua filha receberia educação e cuidados. "Sua filha vai ter uma vida digna em minha casa", disse o coronel, contando algumas moedas de ouro na palma da mão. "Ela vai aprender os afazeres de uma casa de família, vai se tornar uma moça educada. Vai aprender a bordar, a cozinhar pratos refinados, a se portar como uma senhora, e vocês receberão um pagamento mensal que os ajudará a reconstruir suas vidas." Maria das Dores abraçou os pais com lágrimas nos olhos, prometendo que voltaria para visitá-los assim que possível. Ela via naquela oportunidade uma chance não apenas de ajudar sua família, mas também de ter uma vida diferente, longe da pobreza extrema que sempre conheceu. Ela subiu na carroça do coronel com um sorriso esperançoso, carregando apenas uma trouxa com seus poucos pertences: 2 vestidos remendados, um rosário que havia sido de sua avó e um pequeno espelho quebrado que considerava seu maior tesouro. Durante a viagem até a Casa Grande, o coronel se mostrou gentil e educado. Ele falou sobre a cidade, sobre as melhorias que estava implementando como prefeito, sobre seus planos de modernizar a região. Maria ficou impressionada com a cultura e a elegância daquele homem e começou a se sentir sortuda por ter sido escolhida para trabalhar em sua casa. "Você vai gostar muito da minha residência", dizia ele, enquanto a carroça subia a colina. "É uma casa grande, com muitos cômodos, uma biblioteca com centenas de livros. Você terá a oportunidade de aprender muitas coisas que outras moças de sua idade nunca terão chance de conhecer." Quando chegaram à Casa Grande, Maria ficou deslumbrada. Nunca havia visto nada tão luxuoso e imponente. O portão de ferro ornamentado se abriu diante deles, revelando um jardim magnífico e uma construção que parecia um palácio aos seus olhos simples. Tudo ali respirava riqueza e sofisticação. Os móveis de madeira nobre, os tapetes persas, os quadros nas paredes, os lustres de cristal. Mas não sabia que estava sendo levada para um cativeiro que duraria anos e que seus pais nunca mais receberiam nenhum tostão sequer do prometido pagamento. A verdade sobre a casa do coronel Benedito era aterrorizante, e Maria só descobriria isso algumas horas depois de sua chegada. No térreo, tudo parecia normal. Salas elegantemente mobiliadas, uma biblioteca com livros encadernados em couro, um escritório onde ele recebia os negócios da cidade. As paredes eram decoradas com retratos de família e paisagens bucólicas. Havia plantas ornamentais em vasos de porcelana, e o cheiro de cera e flores frescas perfumava o ambiente. Mas nos fundos da casa, numa ala que os visitantes nunca conheciam, existia uma realidade completamente diferente. Quando o coronel levou Maria para conhecer suas acomodações, ela começou a perceber que algo estava errado. Eles atravessaram um corredor longo e estreito, passaram por uma porta de ferro que ele trancou cuidadosamente atrás deles e chegaram a uma parte da casa que contrastava brutalmente com a elegância da área social. Ali ficavam os quartos, onde as jovens eram mantidas prisioneiras, trabalhando dia e noite sem descanso, sujeitas aos caprichos e à crueldade de seu algoz. Os quartos eram pequenos, mal ventilados, com janelas gradeadas que mal deixavam a luz do sol entrar. O cheiro era de umidade e desespero, e o silêncio opressivo só era quebrado pelo som de passos pesados dos guardas que faziam rondas constantes. Maria das Dores descobriu a verdade no primeiro dia. Quando foi levada para os fundos da casa, encontrou outras 8 mulheres, todas jovens, todas com o mesmo olhar de desespero e resignação. Elas trabalhavam desde antes do nascer do sol até altas horas da madrugada, cozinhando, limpando, costurando, lavando roupas, sempre sob a vigilância de capangas armados que o coronel mantinha para garantir que ninguém tentasse fugir.
Não adianta chorar, menina, disse Rosinha, uma mulher de cerca de 25 anos que já estava ali há mais de 7 anos. Aqui você só sai morta. Já vi muitas tentarem escapar, mas os homens do coronel sempre as trazem de volta. E quando voltam, bem, é melhor nem falar no que acontece com elas. Rosinha havia chegado ali quando tinha apenas 18 anos. Era filha de um pescador do litoral baiano que havia perdido seu barco numa tempestade. A família estava passando necessidades quando o coronel apareceu com sua proposta tentadora. Agora, depois de tantos anos, ela havia se tornado uma espécie de líder informal entre as mulheres presas, a pessoa que orientava as recém-chegadas sobre as regras não escritas daquele lugar infernal. A primeira coisa que você precisa entender, explicou Rosinha para Maria, enquanto trabalhavam lado a lado na cozinha, é que aqui não adianta tentar raciocinar com ele ou apelar para sua bondade. O coronel não tem bondade alguma. Ele nos vê como animais de trabalho, nada mais. A única coisa que importa para ele é que façamos nossos serviços sem reclamar. As mulheres dormiam num quarto coletivo, com esteiras no chão e apenas um cobertor fino para cada uma. A comida era escassa e de má qualidade, apenas o suficiente para mantê-las vivas e capazes de trabalhar. Feijão aguado, farinha de mandioca, às vezes um pedaço de carne seca, quando o coronel estava de bom humor. Elas tinham direito a apenas 2 refeições por dia, uma pela manhã, antes de começarem o trabalho, e outra ao final da tarde, quando terminavam as tarefas principais. O banho era permitido apenas uma vez por semana, sempre sob a supervisão de guardas, numa pequena área nos fundos da casa, onde havia uma bica d'água. Elas recebiam um pedaço de sabão de coco que tinha que durar o mês inteiro, e suas roupas eram lavadas e secas no mesmo dia do banho, para que não ficassem muito tempo sem trabalhar. O coronel as tratava como propriedades, decidindo unilateralmente sobre suas vidas, seus horários, até mesmo sobre quando podiam ou não descansar. Ele havia estabelecido um sistema de punições que variava desde a privação de comida até castigos físicos para aquelas que ousassem desobedecê-lo ou questionar suas ordens. Durante o dia, enquanto recebia visitas e conduzia os negócios da prefeitura, Benedito representava o papel do homem respeitável. Ele recebia fazendeiros, comerciantes, políticos de outras cidades, sempre com sua postura elegante e suas maneiras cordiais. Ninguém poderia imaginar que o mesmo homem que falava eloquentemente sobre o desenvolvimento da região era o algoz de mulheres inocentes. Mas nas horas em que estava a sós com suas prisioneiras, revelava sua verdadeira natureza. Ele as humilhava constantemente, as ameaçava e sempre deixava claro que suas vidas dependiam inteiramente de sua vontade. Suas visitas à ala dos fundos eram temidas por todas as mulheres, pois nunca sabiam qual seria seu humor ou que tipo de tortura psicológica ele inventaria naquele dia. "Vocês não passam de animais", ele dizia, caminhando entre elas enquanto trabalhavam. "Sem mim estariam mortas de fome no meio da caatinga. Deveriam ser gratas pela oportunidade que lhes dou de serem úteis. Suas famílias receberam bom dinheiro por vocês, então agora me pertencem completamente." O coronel também tinha o hábito de inventar histórias sobre as famílias das mulheres para torturá-las psicologicamente. Ele dizia que os pais haviam morrido, que os irmãos haviam sido presos, que suas casas haviam sido derrubadas. Algumas acreditavam e ficavam ainda mais desesperadas. Outras desconfiavam, mas não tinham como verificar a veracidade das informações. O sistema do coronel funcionava porque ele tinha o apoio tácito das autoridades locais. O delegado, Antônio Medeiros, era seu compadre e sócio em vários negócios escusos. Eles se conheciam desde a infância, haviam crescido juntos nas mesmas terras, e o delegado devia sua posição justamente à influência política do coronel. Em troca da proteção,
Medeiros recebia uma porcentagem dos lucros dos empreendimentos ilegais e fazia vista grossa a qualquer irregularidade. O juiz da comarca, Dr. Severino Albuquerque, também estava na folha de pagamento do coronel. Todo mês recebia uma quantia generosa que justificava como consultoria jurídica, mas que, na verdade, era propina para garantir que qualquer processo contra Benedito fosse arquivado ou julgado em seu favor. O juiz era um homem letrado, formado em direito em Recife, mas havia se corrompido completamente ao longo dos anos de convivência com o poder local. Até mesmo o padre da cidade, Padre Joaquim, havia sido cooptado com doações generosas para a igreja e preferia não fazer perguntas inconvenientes. O padre era um homem simples, vindo do interior de Pernambuco, que havia chegado a Pedrinhas cheio de ideais cristãos. Mas a realidade do sertão e a influência do coronel o haviam transformado num cúmplice silencioso dos crimes que aconteciam bem debaixo de seu nariz. Quando alguma família se atrevia a questionar o paradeiro de suas filhas, eles encontravam apenas portas fechadas e respostas evasivas. Sua filha foi trabalhar numa cidade maior, o coronel dizia com ar solene. Ela está bem, mas não pode receber visitas por enquanto. É melhor assim, para que ela se adapte à nova vida. Daqui a alguns anos, quando ela estiver totalmente preparada, poderá voltar para visitar a família. E para dar credibilidade às suas mentiras, o coronel ocasionalmente enviava cartas falsas para as famílias, sempre ditadas por ele e escritas por um de seus capangas alfabetizados. Nessas cartas, as supostas filhas diziam estar bem, felizes com o trabalho e prometiam voltar em breve. Algumas famílias desconfiavam, mas a maioria acreditava e continuava esperando um retorno que nunca viria. Anos se passaram e o número de mulheres na casa aumentou gradualmente. O coronel havia desenvolvido uma rede de informantes que o avisavam sobre famílias em dificuldades financeiras. Comerciantes falidos, agricultores que haviam perdido suas plantações, pescadores que haviam tido seus barcos destruídos, todos eram alvos potenciais para seu esquema diabólico. A casa chegou a abrigar 15 jovens simultaneamente, todas mantidas em condições deploráveis. Algumas adoeciam e morriam por falta de cuidados médicos adequados. Outras enlouqueciam com o sofrimento e se tornavam apáticas, perdendo completamente a vontade de viver. O coronel simplesmente as substituía por novas vítimas, numa rotina macabra que parecia não ter fim. Entre as mulheres que estiveram presas ali ao longo dos anos, havia histórias trágicas de todos os tipos. Tinha Aparecida, filha de um vaqueiro que havia sido morto numa briga por terras. Ela chegou aos 15 anos e havia passado 4 anos no cativeiro antes de morrer de tuberculose. Tinha também Benedita, uma jovem de 19 anos que havia enlouquecido completamente depois de 3 anos de prisão, e que agora vivia num estado quase vegetativo, executando tarefas mecânicas sem demonstrar qualquer emoção. Maria das Dores observava essas histórias com um horror crescente, percebendo que aquele poderia ser seu destino se não acontecesse algum milagre. Ela tentava manter a esperança viva, mas a cada dia que passava, via suas forças físicas e mentais se esgotarem um pouco mais. As tentativas de fuga eram raras, mas quando aconteciam, as consequências eram terríveis. O coronel havia estabelecido um sistema de punição exemplar para desencorajar outras tentativas. A última mulher que havia tentado escapar, chamada Idalina, foi recapturada após 2 dias de fuga e ficou 1 semana inteira sem receber comida, sendo obrigada a trabalhar normalmente. Depois disso, ela nunca mais foi a mesma pessoa, transformando-se numa sombra apática de quem havia sido antes. Mas no início de 1926, os ventos do sertão começaram a trazer rumores de mudança. Falava-se que Lampião e seu bando estavam se aproximando da região,
deixando um rastro de medo entre os coronéis e políticos corruptos que dominavam aquelas terras. Virgulino Ferreira da Silva, conhecido como Lampião, havia se tornado o terror dos poderosos e a esperança dos oprimidos. As histórias sobre Lampião corriam de boca em boca pelas cidades do sertão. Dizia-se que ele havia nascido pobre, filho de pequenos agricultores, mas que havia se tornado o homem mais temido e respeitado de todo o Nordeste. Suas ações já haviam libertado várias cidades do jugo de mandões cruéis, e sua fama crescia a cada dia. Ele não era apenas um bandoleiro comum. Era visto por muitos como um justiceiro, alguém que fazia a justiça chegar onde o governo e a lei não conseguiam alcançar. Os comerciantes que passavam por Pedrinhas traziam notícias frescas sobre as aventuras do bando de Lampião. Contavam sobre invasões a fazendas de coronéis corruptos, sobre divisões de terras roubadas com os trabalhadores pobres, sobre punições exemplares aplicadas a homens que abusavam de seu poder. E sempre enfatizavam um aspecto particular do código de honra do famoso cangaceiro: sua proteção incondicional às mulheres. Maria das Dores, que agora estava há quase 2 anos na casa do coronel, ouvia esses rumores com o coração acelerado. Durante suas poucas horas de descanso, ela e as outras mulheres sussurravam sobre a possibilidade de salvação. Seria possível que alguém finalmente viesse libertá-las daquele inferno? Dizem que Lampião não tolera homem que maltrata mulher, murmurava Socorro, uma jovem de 19 anos que havia chegado recentemente. Meu pai contava histórias de como ele já castigou muitos homens ruins por essas bandas. Dizem que ele tem um respeito muito grande pelas mulheres, que nunca deixa ninguém do bando dele faltar com respeito. Socorro havia chegado há apenas 2 meses, vinda de uma família de pequenos comerciantes que havia falido durante uma praga de gafanhotos que destruiu as plantações da região. Ela ainda mantinha um otimismo que as outras já haviam perdido há muito tempo, e suas palavras traziam uma centelha de esperança para o grupo. Não alimentem esperanças vãs, dizia Rosinha, já cética após tantos anos de cativeiro. Homem poderoso sempre tem jeito de se safar. O coronel tem dinheiro, tem influência, tem amigos em toda parte. Se Lampião vier por aqui, eles vão fazer algum acordo, e nós vamos continuar aqui, sofrendo. Mas nem mesmo o ceticismo de Rosinha conseguia apagar completamente a chama de esperança que havia se acendido no coração das outras mulheres. Elas começaram a rezar com mais fervor, pedindo a Deus que enviasse alguém para salvá-las. Durante as longas noites de trabalho, enquanto costuravam ou preparavam alimentos para o dia seguinte, elas inventavam histórias sobre como seria sua libertação. Maria das Dores não conseguia abandonar a esperança. Ela tinha uma fé profunda, herança de sua mãe religiosa, e acreditava que Deus não permitiria que tamanha injustiça continuasse para sempre. Durante as longas noites de trabalho, ela rezava para que os rumores fossem verdadeiros, para que o famoso cangaceiro realmente chegasse até Pedrinhas e descobrisse o que estava acontecendo naquela casa maldita. O coronel Benedito, por sua vez, estava cada vez mais nervoso com as notícias sobre Lampião. Ele sabia que tinha muitos inimigos na região, pessoas que não hesitariam em contar ao cangaceiro sobre seus métodos. Fazendeiros que ele havia enganado em negócios, famílias das mulheres que havia sequestrado, trabalhadores que ele havia explorado, todos representavam riscos potenciais. Por isso, ele aumentou significativamente a segurança da casa. Contratou mais capangas, instalou novas grades nas janelas e estabeleceu um sistema de vigilância mais rigoroso. Seus homens de confiança receberam ordens para ficarem ainda mais alertas, e ele começou a fazer planos para transferir suas prisioneiras para um local mais seguro, caso fosse necessário. Se aquele bandido aparecer por aqui, não vai encontrar nada,
Ele dizia para seus homens de confiança durante suas reuniões secretas: temos que estar preparados para qualquer eventualidade. Já identifiquei uma fazenda abandonada na serra, a 3 dias de cavalgada daqui. Se for preciso, vamos levar todas as mulheres para lá temporariamente. O coronel também intensificou suas atividades políticas, tentando fortalecer seus laços com autoridades de outras cidades. Ele sabia que sua sobrevivência dependia não apenas de força, mas também de influência política. Por isso, começou a fazer doações mais generosas para campanhas eleitorais, a oferecer favores para juízes e delegados de toda a região. Mas o destino já havia sido selado. Na primeira semana de março de 1926, um evento mudaria para sempre a vida de todas aquelas mulheres e selaria o destino do coronel Benedito. Uma das jovens prisioneiras, chamada Conceição, conseguiu fazer algo que nenhuma das outras havia conseguido em anos. Ela escapou. Conceição era uma moça diferente das outras. Filha de um vaqueiro experiente que havia morrido num acidente com o gado, ela havia crescido aprendendo sobre a caatinga, sobre como sobreviver no sertão, sobre como ler os sinais da natureza. Seu pai, antes de morrer, havia lhe ensinado coisas que as outras moças não sabiam. Como encontrar água em lugares improváveis, como se orientar pelas estrelas, como se mover silenciosamente pela mata. Ela estava na casa há apenas 3 meses, mas já havia observado cuidadosamente a rotina dos guardas, identificado os horários de troca de turno, mapeado mentalmente toda a área ao redor da casa. Conceição era uma observadora nata, e sua experiência no campo lhe havia ensinado paciência e planejamento. Durante uma noite de tempestade particularmente violenta, quando os raios iluminavam o céu e o vento uivava entre as árvores, ela viu sua oportunidade. A chuva torrencial havia obrigado os guardas a se abrigarem, criando uma brecha na vigilância que ela havia esperado por semanas. Enquanto as outras mulheres dormiam, ela se levantou silenciosamente, envolveu os pés com pedaços de pano para abafar o som dos passos e se dirigiu para a parede dos fundos. Usando cordas improvisadas, feitas com lençóis rasgados, ela conseguiu escalar o muro alto que cercava a propriedade. O coronel havia construído aquele muro pensando em manter as mulheres dentro, mas não havia considerado que alguém com conhecimento de campo poderia usar a própria tempestade como aliada. A fuga de Conceição não foi descoberta até a manhã seguinte, quando uma das mulheres tentou acordá-la para o trabalho. O alvoroço que se seguiu foi imenso. O coronel entrou numa fúria indescritível, gritando ordens contraditórias, ameaçando todos os guardas, prometendo punições terríveis para quem havia permitido que aquilo acontecesse. Ele mandou seus capangas procurarem a jovem por toda a região, oferecendo uma recompensa generosa, equivalente ao salário de 1 ano de trabalho, para quem a trouxesse de volta, viva ou morta. Panfletos foram espalhados por todas as cidades vizinhas com a descrição de Conceição, e o coronel mobilizou toda a sua rede de contatos para encontrá-la. Mas Conceição conhecia bem a Caatinga. Havia crescido naquelas terras áridas e sabia como se esconder e como sobreviver. Durante 3 dias, ela caminhou pelas trilhas escondidas que apenas os nativos conheciam, se alimentando de frutas silvestres e raízes comestíveis, bebendo água de cacimbas secretas que seu pai lhe havia mostrado na infância. Ela evitou cuidadosamente as estradas principais e os povoados, preferindo se mover através da mata fechada, onde os cavalos dos perseguidores não conseguiriam segui-la facilmente. Sua experiência no campo lhe dizia exatamente quais plantas podiam ser comidas, onde encontrar água limpa, como construir abrigos temporários para se proteger do sol escaldante. Durante essas jornadas solitárias pela Caatinga, Conceição tinha um objetivo muito claro em mente. Ela não estava tentando apenas escapar, estava determinada a encontrar alguém que pudesse ajudar as outras mulheres que havia deixado para trás.
E havia apenas um homem em todo o sertão que tinha poder e coragem suficientes para enfrentar o coronel Benedito: Lampião. No quarto dia de sua fuga, o destino finalmente sorriu para Conceição. Ao amanhecer, enquanto bebia água num pequeno açude escondido entre as pedras, ela ouviu o som inconfundível de cavalos se aproximando. Seu primeiro instinto foi se esconder, como havia feito nos dias anteriores, mas algo na maneira como os homens conversavam a fez hesitar. As vozes não tinham a brutalidade típica dos capangas do coronel. Havia algo diferente no tom, uma certa alegria e camaradagem que ela não estava acostumada a escutar. Curiosa, ela se posicionou atrás de uma pedra grande e observou o grupo que se aproximava do açude. Quando os cavaleiros apareceram na margem da pequena lagoa, Conceição reconheceu imediatamente o homem que cavalgava à frente. Era impossível não reconhecer aquele porte altivo, a postura confiante, o chapéu de couro ornamentado com detalhes em prata, o rifle atravessado no peito e, principalmente, aqueles olhos penetrantes que pareciam enxergar a alma das pessoas. Era Lampião em pessoa, acompanhado por 6 de seus homens mais confiáveis. O coração de Conceição disparou. Depois de 3 dias caminhando pela Caatinga, alimentada apenas pela esperança de encontrar o famoso cangaceiro, ele estava ali, bem na sua frente, como se tivesse sido enviado por Deus em resposta às suas preces desesperadas. Sem hesitar um momento sequer, Conceição saiu de seu esconderijo e se jogou aos pés do cavalo do famoso cangaceiro, com lágrimas escorrendo pelo rosto e as mãos juntas em súplica. Sua aparência estava deplorável após 3 dias na Caatinga. Os cabelos despenteados, a roupa rasgada pelos espinhos, o rosto queimado pelo sol, mas seus olhos brilhavam com uma determinação que impressionou a todos os presentes. Seu Lampião, pelo amor de Deus, me escute. Eu sei de uma coisa terrível que está acontecendo em Pedrinhas, uma injustiça que só o senhor pode resolver. Por favor, não me mande embora sem me escutar. Lampião parou seu cavalo e olhou para a jovem com curiosidade crescente. Ele estava acostumado a encontrar pessoas desesperadas pelo sertão, fugitivos da justiça, famílias expulsas de suas terras, trabalhadores explorados pelos coronéis. Mas havia algo no olhar daquela moça que o intrigou profundamente. Era uma mistura única de desespero e determinação, de medo e coragem, que despertou sua atenção imediatamente. Levante-se, menina, disse ele com sua voz grave e marcante, que carregava toda a autoridade de quem havia se tornado lenda em vida. Conte-me sua história, mas saiba que não tolero mentiras. Se está tentando me enganar por qualquer motivo, vai se arrepender amargamente. Conceição se levantou, limpou o rosto com a manga da blusa rasgada e respirou fundo para acalmar os nervos. Ela sabia que tinha apenas uma chance de convencer o homem mais poderoso do sertão e não podia desperdiçá-la. Com voz trêmula, mas firme, ela começou a contar tudo o que havia vivido e presenciado na casa do coronel Benedito. Conceição falou sem parar por mais de meia hora, sua voz carregada de emoção enquanto descrevia cada detalhe do horror que havia presenciado na casa do coronel Benedito. Ela contou sobre as mulheres mantidas em cativeiro, sobre os anos de sofrimento em silêncio, sobre as famílias enganadas com falsas promessas, sobre a rede de corrupção que protegia aquele sistema diabólico. Sua narrativa foi tão detalhada e emocionante que até mesmo os cangaceiros mais experientes, acostumados com todo tipo de violência e crueldade, ficaram visivelmente chocados. Os homens de Lampião ouviam em silêncio absoluto, mas era possível ver a indignação crescendo em seus rostos, curtidos pelo sol do sertão. Antônio Silvino, o braço direito de Lampião, cerrou os punhos com tanta força que seus nós dos dedos ficaram brancos como osso seco. Corisco balançava a cabeça em reprovação, murmurando pragas contra o coronel em voz baixa.
Sabino cuspia no chão a cada nova revelação, enquanto Volta Seca afiava sua faca com movimentos nervosos. Todos ali conheciam muito bem a posição inflexível de seu líder quando se tratava de violência contra mulheres. Quando Conceição terminou seu relato, descrevendo sua fuga desesperada através da Caatinga, Lampião permaneceu em silêncio por longos minutos, os olhos fixos no horizonte distante, processando cuidadosamente cada palavra que havia escutado. O vento soprava suavemente através dos galhos secos da vegetação, criando um som melancólico que parecia ecoar o sofrimento descrito pela jovem. Finalmente, ele se dirigiu a Conceição com uma voz carregada de determinação e uma frieza que fez todos os presentes entenderem que o coronel Benedito havia selado seu próprio destino. Quantas mulheres estão presas nessa casa neste exato momento? Quando eu fugi eram 14, seu Lampião. Mas sempre chegam novas, porque ele nunca para de procurar famílias desesperadas. E às vezes algumas não aguentam a vida que ele impõe e morrem. Eu vi 3 morrerem nos meses que passei lá. E os guardas? Quantos homens armados protegem esse covarde? Ele mantém sempre pelo menos 8 capangas armados na casa, trabalhando em turnos. Durante o dia são 4, durante a noite outros 4. Além disso, tem sempre 2 ou 3 na cidade, vigiando, ouvindo conversas, se informando sobre quem chega e quem sai. Mas sei que ele pode chamar muitos mais se precisar, porque tem dinheiro para pagar e muitos homens ruins trabalham para ele. Fale-me sobre a casa. Como é por dentro? Onde ficam as mulheres? Onde ele guarda suas armas? Tem alguma saída secreta? Conceição descreveu minuciosamente a planta da casa grande, explicando cada cômodo, cada corredor, cada porta e janela. Ela falou sobre a ala dos fundos, onde as mulheres ficavam presas, sobre o escritório do coronel, onde ele guardava seus documentos e parte de seu dinheiro, sobre os quartos dos guardas, sobre a cozinha principal e a despensa. Sua memória era impressionante, fruto dos 3 meses em que havia observado tudo com atenção, planejando secretamente sua fuga. Lampião assentiu lentamente após cada informação, já formando um plano complexo em sua mente experiente. Ele se virou para seus homens e viu nos olhos de todos eles a mesma sede de justiça que sentia crescer em seu peito como uma fogueira. Corisco, você vai voltar para o acampamento principal e trazer mais 15 homens. Escolha os melhores, os mais experientes, mas principalmente os mais confiáveis. Esta missão vai exigir disciplina e precisão. Antônio Silvino, quero que você vá até a cidade disfarçado e descubra tudo sobre esse coronel, onde ele tem dinheiro guardado, quem são seus aliados na região, qual a rotina exata da casa, que tipo de armas seus homens carregam. Sabino, você fica responsável por cuidar da menina e levá-la para um lugar seguro no acampamento. E o senhor, capitão? Perguntou Corisco, sempre preocupado com a segurança de seu líder. Lampião sorriu, mas era um sorriso frio, perigoso, que não chegava aos seus olhos escuros. Era o sorriso de um predador que havia encontrado sua presa e já sabia exatamente como iria caçá-la. Eu vou dar uma volta por Pedrinhas. Quero conhecer melhor esse lugar e essa gente antes de fazermos nossa visita ao coronel Benedito. Esse homem vai pagar muito caro pelo que fez, isso eu garanto pela memória de meu pai. Enquanto seus homens se afastavam para cumprir suas missões, Lampião ficou sozinho por alguns instantes, refletindo profundamente sobre o que havia acabado de descobrir. Durante todos seus anos como cangaceiro, ele havia enfrentado muitos tipos de homens ruins, coronéis gananciosos que roubavam terras de pequenos agricultores, políticos corruptos que desviavam dinheiro público, jagunços sem escrúpulos que matavam por dinheiro. Mas havia algo particularmente repugnante na história que Conceição havia contado, algo que tocava numa fibra muito profunda de sua personalidade e de sua história pessoal.
Lampião sempre teve um código de honra inflexível quando se tratava de mulheres. Sua própria história de vida havia sido marcada por tragédias envolvendo a violência contra pessoas indefesas, começando pela morte brutal de seu pai nas mãos de jagunços corruptos. Ele nunca tolerou que homens sob seu comando desrespeitassem mulheres e havia estabelecido regras rígidas sobre esse assunto que todos os cangaceiros conheciam e respeitavam. Agora, ao saber da existência de alguém que havia transformado a opressão feminina num sistema organizado, metódico e lucrativo, ele sentiu uma fúria como há muito tempo não sentia. Era uma raiva fria, calculada, que o fazia pensar não apenas em punir o coronel, mas em fazer dele um exemplo que seria lembrado por gerações. Naquela tarde, disfarçado como um comerciante de gado vindo de terras distantes, Lampião entrou sozinho em Pedrinhas e começou a observar cuidadosamente a cidade e seus habitantes. Era um lugar típico do sertão nordestino. Ruas de terra batida que levantavam nuvens de poeira a cada passo, casas baixas caiadas de branco com telhados de telha, uma igreja colonial no centro da praça principal e uma população que parecia viver sob um clima constante de medo e opressão. As pessoas caminhavam pelas ruas com os olhos baixos, evitando conversas em voz alta, sempre olhando nervosamente ao redor antes de falar qualquer coisa. Era o comportamento típico de uma população aterrorizada, acostumada a viver sob o jugo de um tirano que tinha olhos e ouvidos em todos os lugares. No único bar da cidade, um estabelecimento simples com mesas de madeira tosca e paredes decoradas com imagens de santos, Lampião se sentou numa mesa nos fundos e pediu uma cachaça. Ele ficou ali por horas, ouvindo atentamente as conversas dos outros frequentadores, homens simples que vinham beber após um dia de trabalho pesado sob o sol escaldante. Não demorou muito para que o assunto da conversa se voltasse naturalmente para o coronel Benedito e suas peculiaridades. Era óbvio que o medo que ele inspirava não impedia completamente as pessoas de falarem. Apenas as obrigava a falar em voz baixa e com muito cuidado. "Esse homem não é normal", dizia um velho agricultor de cabelos brancos, olhando nervosamente ao redor antes de continuar. "Já vi muita família perder suas filhas para ele, prometendo trabalho e dinheiro, mas nunca mais ninguém soube notícia delas. É como se a terra engolisse essas meninas." "É verdade", concordou outro homem, um comerciante de meia idade com mãos calejadas. "Minha comadre, Dona Francisca, entregou a filha para trabalhar na casa dele há 3 anos. Disse que a menina ia mandar dinheiro todo mês, mas nunca chegou nem 1 centavo. E quando ela foi perguntar, o coronel disse que a moça havia ido embora para o Rio de Janeiro trabalhar numa casa de família rica." "Família rica coisa nenhuma", resmungou um terceiro homem, que Lampião identificou como um trabalhador braçal pela sua aparência. "Eu trabalho fazendo entregas na casa dele de vez em quando, levando mantimentos e material de construção. Posso garantir que tem coisa muito estranha acontecendo lá. Já ouvi choro de mulher vindo dos fundos da casa, e os capangas dele não deixam ninguém chegar perto daquela parte. E não é só isso", acrescentou o comerciante, baixando ainda mais a voz. "Ele cobra impostos que não existem, empresta dinheiro com juros que chegam a 50% ao mês e ainda por cima rouba metade do que arrecada para a prefeitura. Mas ninguém tem coragem de denunciar porque ele tem o delegado, o juiz e até o padre no bolso." Lampião absorveu cada palavra, cada detalhe, cada nuance das conversas. Estava ficando claro que toda a cidade não apenas desconfiava do que acontecia na casa do coronel, mas também sabia de muitos outros crimes que ele cometia abertamente. O problema era que ninguém tinha coragem ou poder para enfrentá-lo, criando um ambiente de terror e impunidade que permitia que seus crimes continuassem crescendo. "Já pensaram em se juntar e fazer alguma coisa?" perguntou Lampião,
disfarçando a voz e fingindo ser apenas um viajante curioso. Os homens riram amargamente, mas era um riso sem alegria, cheio de resignação e desespero. "Fazer o quê, meu amigo?" respondeu o agricultor. "Ele tem mais armas e mais homens do que toda a cidade junta. Além disso, qualquer um que se levante contra ele simplesmente desaparece. Já vi acontecer. O último homem que tentou organizou um grupo para reclamar dos impostos abusivos. Uma semana depois, ele foi encontrado morto na estrada com 3 tiros nas costas. E as autoridades de fora? Nunca ninguém tentou denunciar para a capital?" "Já tentaram várias vezes", explicou o comerciante. "Mas as denúncias sempre somem no caminho, ou então voltam dizendo que não foram encontradas irregularidades. O coronel tem amigos poderosos em toda parte, gente que recebe dinheiro dele para fazer vista grossa." Quando anoiteceu, Lampião saiu do bar e caminhou lentamente pelas ruas da cidade, observando com atenção de militar a casa grande do coronel no alto da colina. Mesmo a distância considerável, ele conseguia ver claramente a movimentação dos guardas fazendo suas rondas, as luzes que se acendiam e apagavam em horários que não eram típicos de uma residência normal, e uma atividade suspeita que confirmava tudo o que Conceição havia contado. A casa era realmente imponente, construída numa posição estratégica que permitia observar toda a cidade e as estradas de acesso. As muralhas altas e os portões de ferro mostravam que havia sido projetada mais como uma fortaleza do que como uma residência familiar. Lampião contou pelo menos 6 guardas fazendo rondas externas, além de outros que certamente estavam posicionados no interior da propriedade. Naquela noite, ele se encontrou com Antônio Silvino, num local previamente combinado, uma pequena capela abandonada a alguns quilômetros da cidade. Silvino havia retornado de sua missão de reconhecimento com informações extremamente valiosas que confirmariam as suspeitas de Lampião e agregariam novos elementos ao plano que estava se formando. "Capitão, descobri muita coisa interessante sobre esse coronel maldito", relatou Silvino, tirando um pequeno caderno onde havia anotado todas as informações coletadas. Além das mulheres presas, ele tem um esquema de corrupção que envolve praticamente metade da região. Ele rouba dinheiro da prefeitura sistematicamente, cobra impostos ilegais de comerciantes e agricultores e, ainda por cima, empresta dinheiro a juros abusivos que chegam a deixar as famílias na miséria completa. "Continue. Quero saber tudo." Ele tem 3 cofres diferentes, um no escritório da casa, outro enterrado no quintal e um terceiro num banco na capital. O dinheiro que rouba da prefeitura vai para o cofre da casa. O que ganha com os empréstimos fica enterrado no quintal. E o que recebe das propinas vai para o banco da capital. "E quanto dinheiro estamos falando?" "Muito dinheiro, capitão. Segundo minha fonte, um dos próprios capangas dele que está descontente, só no cofre da casa tem mais ouro do que nosso bando inteiro já viu junto. E isso sem contar o que está enterrado e o que está no banco." Lampião assentiu, satisfeito com as informações. Dinheiro seria útil não apenas para o bando, mas principalmente para compensar as famílias das vítimas e ajudar na reconstrução de suas vidas. "E a segurança da casa? Confirmou o que a menina nos contou?" "Confirmei e descobri mais detalhes importantes. Ele tem exatamente 8 guardas permanentes, trabalhando em turnos de 4. Mas descobri algo muito interessante. Toda quinta-feira à noite, 6 dos 8 guardas vão para a cidade participar de uma reunião secreta no bordel. É quando eles planejam as atividades da semana seguinte e recebem suas ordens. Ficam apenas 2 guardas na casa durante essas reuniões." "Perfeito. Isso nos dá uma janela de oportunidade ideal." "Tem mais, capitão. Descobri também que ele tem um túnel secreto ligando a casa a uma gruta natural na encosta da colina. É por onde ele pretende fugir se algo der errado.
mas minha fonte me disse exatamente onde fica a entrada do túnel. Lampião sorriu com satisfação crescente. Seu plano estava se tornando cada vez mais sólido e todas as peças necessárias estavam se encaixando perfeitamente. Excelente trabalho, Silvino. E quanto às autoridades locais? Todas compradas, como a menina disse. O delegado recebe 500 mil réis por mês para fazer vista grossa. O juiz ganha o dobro disso, além de presentes caros para a família. E o padre... Bem, o padre recebe doações para a igreja, mas acho que ele não sabe realmente o que está acontecendo. É mais ingenuidade do que má fé. E os capangas? Que tipo de homens são? A maioria são jagunços comuns, que trabalham por dinheiro e não têm lealdade verdadeira. Mas tem 2 ou 3 que são realmente perigosos. Assassinos profissionais que o coronel trouxe de longe. Esses vão lutar até a morte. Lampião processou todas essas informações cuidadosamente, já visualizando cada etapa do plano que estava elaborando. Não seria apenas uma invasão simples, seria uma operação complexa e precisa que resolveria o problema definitivamente e enviaria uma mensagem clara para outros coronéis da região. Perfeito, Silvino. Corisco já voltou com os homens? Sim, capitão. Todos estão no acampamento, esperando suas ordens. Trouxe os melhores, como você pediu. Então, amanhã, vamos fazer uma visita ao coronel Benedito. Mas primeiro, quero que você faça uma coisa muito importante para mim. Naquela madrugada, enquanto Lampião e seus homens finalizavam os preparativos para a operação, que mudaria para sempre o destino de Pedrinhas, o coronel Benedito dormia tranquilamente em sua cama luxuosa, sem imaginar que suas horas estavam literalmente contadas. Em poucas horas, ele descobriria que havia alguém no sertão que não se intimidava com seu poder. Alguém que tinha coragem e força suficientes para fazer justiça onde a lei oficial havia falhado completamente. A quinta-feira chegou com um sol particularmente forte, como se o próprio céu quisesse iluminar bem a justiça que estava prestes a ser feita. Durante todo o dia, Lampião e seus homens observaram discretamente a movimentação na casa do coronel, confirmando os horários e rotinas que Silvino havia descoberto. Tudo estava se desenvolvendo exatamente como planejado. Às 7 da noite, conforme previsto, 6 dos 8 guardas saíram da Casa Grande e desceram a colina em direção à cidade. Lampião observou através de um binóculo de campanha enquanto os homens se dirigiam para o bordel onde aconteceria a reunião semanal. Restavam apenas 2 guardas na propriedade, exatamente como Silvino havia informado. É agora, disse Lampião para seus homens, que estavam posicionados estrategicamente ao redor da colina. Lembrem-se, queremos o coronel vivo. Ele vai responder por seus crimes antes de morrer. E cuidado com as mulheres, elas são nossas prioridades. O grupo se dividiu em 3 equipes. Corisco lideraria 5 homens num ataque frontal pelos portões principais, servindo como distração. Volta Seca e outros 4 cangaceiros entrariam pelos fundos da casa, onde ficavam as mulheres prisioneiras. Lampião, acompanhado por Antônio Silvino e 3 homens escolhidos, usaria o túnel secreto para chegar diretamente ao escritório do coronel. A operação começou exatamente às 9 da noite. Corisco e seus homens se aproximaram dos portões principais, fazendo bastante barulho, gritando e atirando para o ar. Os 2 guardas que estavam de plantão correram para a frente da casa, pensando que estavam enfrentando um ataque frontal convencional. Enquanto isso, Volta Seca e sua equipe entraram silenciosamente pelos fundos da propriedade, neutralizando rapidamente os guardas internos que não esperavam um ataque coordenado. Eles chegaram até a ala onde as mulheres estavam presas e começaram a libertá-las, explicando rapidamente que eram homens de Lampião e que haviam vindo salvá-las. A reação das mulheres foi de incredulidade inicial, seguida por uma explosão de alegria e alívio.
Maria das Dores caiu de joelhos, agradecendo a Deus pela libertação. Rosinha, cética até o último momento, chorava copiosamente ao perceber que sua prisão havia finalmente terminado. Todas as 14 mulheres foram rapidamente retiradas da casa e levadas para um local seguro onde Conceição as esperava com roupas limpas e comida. Simultaneamente, Lampião usou o túnel secreto para chegar ao escritório do coronel sem ser detectado. Quando Benedito ouviu os tiros e gritos vindos da frente da casa, correu para seu escritório para pegar suas armas e organizar a defesa. Foi exatamente nesse momento que encontrou Lampião esperando por ele, sentado calmamente em sua própria cadeira, com um rifle apontado em sua direção. "Boa noite, coronel", disse Lampião com voz calma, mas carregada de ameaça. "Creio que temos muito o que conversar." O coronel Benedito ficou paralisado de terror. Todas as histórias que havia escutado sobre o famoso cangaceiro passaram rapidamente por sua mente, e ele percebeu imediatamente que não tinha qualquer chance de escape ou resistência. "Lampião, como você, meus homens..." "Seus homens estão mortos ou fugindo", respondeu Lampião friamente. "E você vai sentar aí nessa cadeira e me explicar direitinho tudo o que fez com aquelas mulheres. Cada detalhe, cada crime, cada momento de sofrimento que causou." Durante as 2 horas seguintes, Lampião conduziu um interrogatório meticuloso. O coronel, apavorado e sabendo que sua vida dependia de sua cooperação, confessou tudo. Os sequestros, as mentiras contadas às famílias, o sistema de trabalho escravo, os outros crimes financeiros, a rede de corrupção. Lampião anotou cuidadosamente cada informação, criando um registro completo que seria usado para fazer justiça. "E agora?", perguntou o coronel com voz trêmula. "Vai me matar?" "Matar você seria muito fácil", respondeu Lampião. "Você vai fazer algo muito mais difícil. Vai reparar o mal que causou." Lampião obrigou o coronel a abrir todos os seus cofres e revelar onde havia escondido seu dinheiro. O montante era realmente impressionante. Ouro, joias, dinheiro em espécie, documentos de propriedades roubadas. Tudo foi catalogado e separado para ser distribuído entre as vítimas e suas famílias. Mas a justiça de Lampião não parou por aí. Ele obrigou o coronel a escrever cartas confessando todos os seus crimes e pedindo perdão a cada uma das famílias que havia enganado. Além disso, o fez assinar documentos transferindo suas propriedades para as mulheres que havia mantido presas e suas famílias. "Você destruiu a vida de dezenas de pessoas", disse Lampião, enquanto o coronel assinava os documentos com mãos trêmulas. "Agora vai usar sua própria riqueza para reconstruir essas vidas." Quando amanheceu, toda a cidade de Pedrinhas acordou para uma realidade completamente diferente. As 14 mulheres estavam livres, reunidas com suas famílias em meio a cenas emocionantes de reencontro. O dinheiro roubado estava sendo distribuído entre as vítimas, permitindo que reconstruíssem suas vidas com dignidade. O coronel Benedito foi amarrado no centro da praça principal, onde Lampião leu publicamente todas as suas confissões para toda a população da cidade. O povo, que havia vivido anos sob seu jugo, ouvia em silêncio cada crime revelado, cada injustiça confessada. "Este homem", declarou Lampião em voz alta, "usou seu poder para destruir vidas inocentes. Manteve mulheres como escravas, roubou dinheiro público, corrompeu autoridades e espalhou terror por toda esta região. A justiça oficial falhou, mas a justiça do sertão não falha." O destino final do coronel foi decidido pelo próprio povo de Pedrinhas. Numa votação pública, os habitantes decidiram que ele seria exilado permanentemente, forçado a vagar pelo sertão como um mendigo, carregando uma marca no rosto que o identificaria para sempre como alguém que havia maltratado mulheres. Antes de partir, Lampião se certificou de que as autoridades corruptas também fossem punidas.
O delegado e o juiz foram obrigados a devolver todo o dinheiro que haviam recebido em propinas e a renunciar a seus cargos. Novos representantes da lei foram escolhidos pelo próprio povo, criando um sistema mais justo e transparente. Maria das Dores, finalmente livre após quase 2 anos de cativeiro, reencontrou sua família numa cena que emocionou toda a cidade. Seus pais, que haviam passado todo esse tempo acreditando nas mentiras do coronel, choraram de alegria ao abraçar a filha que pensavam estar perdida para sempre. Com o dinheiro que recebeu como reparação, a família pôde comprar uma pequena propriedade e recomeçar a vida com dignidade. Maria, que havia aprendido a ler durante seu cativeiro, se tornou professora das crianças da região, dedicando sua vida a educar outros para que nunca mais fossem enganados por homens como o Coronel Benedito. Rosinha, após 7 anos de prisão, teve dificuldades iniciais para se readaptar à vida livre. Mas com o apoio das outras mulheres e o dinheiro da reparação, conseguiu abrir um pequeno negócio de costura que prosperou rapidamente. Ela nunca se casou, mas se tornou uma espécie de mãe para todas as jovens da região, sempre atenta para protegê-las de possíveis predadores. Conceição, cuja coragem havia tornado possível toda a operação de resgate, recebeu um reconhecimento especial de Lampião. Ele a presenteou com uma propriedade maior e uma quantia substancial de dinheiro, além de garantir proteção permanente para ela e sua família. "Você salvou a vida de 14 mulheres", disse Lampião durante a cerimônia de despedida. "Sua coragem será lembrada por gerações. Se algum dia precisar de ajuda, mande-me chamar." O impacto da ação de Lampião em Pedrinhas se espalhou rapidamente por todo o sertão nordestino. A história da libertação das mulheres escravizadas e da punição do coronel corrupto virou lenda, sendo contada e recontada em todas as cidades da região. Outros coronéis que mantinham sistemas similares de opressão começaram a repensar suas práticas, temendo sofrer o mesmo destino. A cidade de Pedrinhas floresceu após a saída do coronel Benedito. Sem a corrupção sistemática e os impostos abusivos, o comércio se desenvolveu. Novas famílias chegaram à região e uma atmosfera de esperança substituiu o clima de medo que havia dominado a cidade por tantos anos. As mulheres libertadas se tornaram símbolo de resistência e superação. Elas formaram uma associação para ajudar outras vítimas de violência e opressão, criando uma rede de proteção que se espalhou por várias cidades vizinhas. Seus filhos e netos cresceram ouvindo a história de como Lampião havia trazido justiça quando a lei oficial havia falhado. Maria das Dores, anos depois, escreveu um livro contando sua experiência e a de suas companheiras de cativeiro. O livro se tornou um documento histórico importante, preservando para as futuras gerações o testemunho de uma época em que a coragem de poucos homens fez a diferença na vida de muitos inocentes. O coronel Benedito, marcado e exilado, vagou pelo sertão por muitos anos como um pária. Onde quer que chegasse, sua marca no rosto o identificava como alguém que havia maltratado mulheres, e ele era expulso imediatamente pelas comunidades. Morreu sozinho e desprezado, numa prova de que no sertão a justiça, mesmo que tardia, sempre chega. Lampião continuou sua vida de cangaceiro, mas a história de Pedrinhas se tornou uma de suas ações mais lembradas e respeitadas. Ela demonstrou que por trás da imagem de bandoleiro havia um homem com princípios sólidos, capaz de usar sua força para proteger os inocentes e punir os verdadeiros criminosos. A lenda cresceu com o tempo, sendo contada em cordéis, cantada em repentes e preservada na memória popular como exemplo de que a justiça verdadeira às vezes vem de onde menos se espera. E sempre que alguém perguntava sobre o destino do coronel, que mantinha mulheres como escravas, a resposta era sempre a mesma. Lampião fez ele pagar caro, muito caro mesmo. Anos depois,
Quando Lampião já havia se tornado uma lenda ainda maior, veteranos de seu bando continuavam contando a história de Pedrinhas como uma de suas missões mais importantes. Eles sempre enfatizavam como seu líder havia demonstrado que o cangaço, nas mãos certas, podia ser instrumento de justiça social em vez de simples banditismo. A história se tornou um marco na região, dividindo o tempo entre antes de Lampião e depois de Lampião. As mulheres da região ganharam mais respeito e proteção. Os coronéis corruptos pensaram 2 vezes antes de abusar de seu poder. E a população aprendeu que às vezes é preciso coragem para enfrentar a injustiça. E assim, terminou a história do prefeito que mantinha mulheres como escravas, até Lampião fazer ele pagar caro. Uma história de sofrimento que se transformou em esperança, de opressão que se converteu em libertação, e de um homem que usou sua força para proteger os indefesos e fazer justiça onde a lei havia falhado. O sertão nunca esqueceu essa lição, e ela continua sendo contada até hoje como prova de que, não importa quão poderoso seja o opressor, sempre existe alguém disposto a lutar pela justiça e pela dignidade humana.